comentar com você sobre o Bruninho, que é mais um jogador que chega ao Ceará para as disputas, né, da Série B de 2024, né? Eu acho que serão disputas dificílimas. Não que cada ano está mais difícil, né? Não é bem isso, né? Este ano, por exemplo, não foi bem assim. Ficou muito difícil a partir da etapa final, dos 10, 15 últimos jogos, né? Mas antes disso não foi tão complicado assim. A temporada de 2022, a Série B foi bastante irregular, com times muito frágeis, né? Muito mal montados, né? E acho que foi uma exceção aí no que a gente vinha percebendo da Série B nos anos anteriores, né? Que eram competições muito difíceis, né? Eu acho que ela voltará a ser difícil, tem tudo para voltar a ser muito complicada nessa temporada, dentre outras coisas, porque quando o Ceará começa esse movimento de se organizar, né, de entender melhor o que é a Série B e se projetar melhor para a Série B, outros clubes tentam fazer a mesma coisa. O Sport, por exemplo, está fazendo a mesma coisa, né? E a despeito do Santos hoje ser um clube que parece que lá na Vila ninguém entendeu ainda que o clube está na Série B, apesar disso, né, é um clube forte, é um gigante do futebol brasileiro e tem no mínimo jogadores ali de alto nível ainda, né? Ainda tem jogadores de alto nível. Um elenco realmente bastante interessante, embora na minha opinião seja um elenco muito mal planejado para a Série B do futebol brasileiro. Então o que ocorre? A Série B vai ser mais complicada, certamente, por isso, nessa temporada. E razão pela qual o Ceará precisa, sim, se reforçar bastante, né? Eu tenho elogiado muito aí o Ceará, no sentido das contratações que estão sendo feitas, há mudanças hoje acontecendo, certamente aconteceram, né? Estão se processando hoje no Vovô. E o resultado tem sido muito bom. Especialmente essa busca de jogadores no mercado, né? Eu ainda acho, por exemplo, que há uma questão aí com o técnico Mancini, ele não inspira confiança nenhuma, né? O São Paulo hoje, por exemplo, está sem técnico, né? O São Paulo não olhou ainda para essa possibilidade. Se olhar para essa possibilidade, adeus Mancini, ele não fica no Ceará. Infelizmente não fica, porque é muito dele isso daí, né? Mas vamos torcer para que tudo dê certo, para que ele siga no trabalho aí até o final e que ele seja o condutor aí do Ceará para a primeira divisão ao final de 2024, né? Então acho que a visita ao mercado é algo que assim dá orgulho, né? De perceber dirigentes trabalhando muito bem, algo que eu sempre espero que aconteça e que nem sempre acontece no futebol brasileiro. A busca do Bruninho, em que ela se insere? Ela se insere nessa lógica de buscar jogadores que formam também uma equipe que não somente pode ser competitiva, mas que também pode ser uma equipe muito rica taticamente, inclusive com o aspecto tático, né? Projetando, né, e configurando a própria competitividade da equipe. O Bruninho se insere dentro desse tipo de contratação? Na minha opinião, não necessariamente. O Bruninho, para mim, é um jogador diferente de outros que estão sendo contratados. Há um rompimento, portanto, uma ruptura, portanto, nesse tipo de contratação aí, né? Porque ele é, de fato, um pouco diferente, né? E é um jogador, contudo, que pode ser também, apesar disso, muito interessante. Por quê? Porque nem todos os jogadores que uma equipe contrata, esses jogadores vão ser importantes taticamente, ainda que a busca de jogadores leve em consideração, né, a contribuição tática que cada um pode dar para o time, né? Mas quando eu falo nisso, eu não estou falando necessariamente de um jogador que possa ser ruim, longe disso, né? Longe, absolutamente longe disso. É ruim, ele não vai ser necessariamente ruim, inclusive para o aspecto tático. Ele pode também ser importante por gerar situações ali interessantes no terço final, né? E fazer com que uma equipe muito bem taticamente estabelecida se adeque também à maneira como o jogador está atuando, né? E aí isso acaba também enriquecendo ali o perfil tático da equipe. Não sei se vocês entenderam, não foi muito claro não, confesso, né? Então, é um jogador diferente, ok, ele é diferente, mas se ele está numa equipe arrumada, né, ele é capaz também de melhorar até o aspecto tático da equipe, porque taticamente a equipe começa a se adequar a esse jogador se ele começa a entregar também resultados positivos, né? Então, se ele consegue ser um jogador diferenciado, a equipe vai se adaptando taticamente também ao jogador, né? E também pode se adaptar à ideia de viver em algumas situações a ter, em algumas situações, um comportamento até um pouco diferente em relação ao jogador e em outros momentos ter um comportamento ali muito em que o jogador possa ser atraído também para as questões táticas. E este segundo ponto é muito importante, né? A educação sobre a participação no jogo, sobre os aspectos táticos do jogo,
né, a educação e a formação que um jogador pode receber dentro da equipe a partir do momento em que, taticamente, essa equipe esteja muito relevante, né? Muito calibrada, digamos assim, né? Isso pode acontecer com o Bruninho e isso deve ser importante demais para o Ceará e para configurar o reforço como um grande reforço, se ele realmente consegue, se o aspecto tático da equipe, uma vez elevado, né, consiga, por exemplo, educar um pouco o Bruninho. Por quê, Jossa? Porque ele precisa desse tipo de educação. E é sobre isso que eu quero falar aqui agora com vocês. Mas antes disso, só assim, lembrar o seguinte, ele tem 23 anos, é muito novo, ainda é um garoto da categoria de base do Atlético Mineiro, né, é um tipo de clube que não trata bem os seus garotos da base, né, eles saem um pouco a confiança da base, né, geralmente se projetando fora do clube, né, presumindo que não vão ter muitas oportunidades no clube. Isso vem acontecendo muito com os garotos da base do Galo nos últimos anos. Infelizmente, para o Atlético Mineiro, isso está acontecendo mesmo, né? O Bruninho, ele acaba sendo emprestado para vários clubes, tem um aproveitamento nem sempre muito alto, numa temporada e noutra, num clube ou noutro, né? Apesar disso, ele vem entregando resultados importantes. Em 2021, ele teve em números a melhor temporada da sua carreira, e agora em 2023, eu diria que ele teve também uma grande temporada e talvez a melhor, se nós entendermos o seguinte, ele melhora taticamente, tá? Embora seja um jogador pobre nesse sentido, ele melhora taticamente. É um jogador que já entrega assistências, entregou um bom número de assistências, duas, na verdade três, né? Mas uma não foi contabilizada, não entendo muito porquê. E 4 pré-assistência ele entregou. Então ele melhorou, é pouco ainda, é muito pouco, mas ele melhorou, né? E agora, essas assistências que ele entrega não ocorre necessariamente por causa da filiação dele, né, a contribuição para o jogo, né? Acontece muito que circunstancialmente, e este é o problema, né? Então o Bruninho não é esse jogador relevante taticamente, que entrega, que tem uma participação, que atua para construir o jogo. Não tem sido esse jogador, não. Ele é um jogador que para participar da etapa de finalização das jogadas criadas, sobretudo no meio de campo, né? Então é um jogador que tem muita rapidez, é um jogador que parece muito mais veloz do que é, porque consegue aproveitar-se muito bem da sua velocidade, chega bem à frente, irrompe, entra na área com muita força física, é um jogador forte, né? E quando ele entra na área, realmente consegue entregar bons resultados. Ele é um jogador destro, que atua pelo setor esquerdo, atribuindo velocidade na medida do possível à chegada ali ao campo de ataque. E quando ela chega, em geral, busca fazer aquele trabalho por dentro ali, como é muito comum aos ponteiros de pé trocado. Também pode atuar no setor direito, né? Já jogou muitas vezes nesse setor direito aí. E aí, nesse caso, ele até que entrega mais, né, a profundidade para a equipe, naturalmente em virtude do pé direito, mas não somente por isso, né? Que parece que o Bruninho ainda é um jogador que ele faz sempre aquilo que o corpo dele manda, né? Então, por exemplo, se ele é colocado na direita, ele vai mais ao fundo do campo, que é o que o corpo pede mais. Se ele está colocado na esquerda, ele tende a fazer um facão, que é também o que o corpo pede um pouco mais. Você está entendendo qual é a questão? É um jogador que ainda precisa e deve ser educado nesse sentido para conseguir desenvolver outros aspectos do jogo. Agora, você que torce para o Ceará, pode ficar tranquilo em relação a isso, tá? Eu estou falando aqui do jogador aqui, fazendo uma observação bastante objetiva sobre o que é o jogador, mas eu preciso reconhecer que é uma grande contratação na medida do possível, né? Em teoria, claro, porque o jogador tem que chegar, se adaptar e entregar resultado. Mas em teoria, ele de fato é uma boa contratação em virtude daquilo que ele fez em 2023, né? Um jogador que o arquival do Ceará tentou contratar. Fiz um vídeo, inclusive, falando disso, né? Projetei esse jogador como uma boa contratação para a equipe arquival do Ceará, e também preciso falar que é também uma contratação muito interessante para o Ceará, sem dúvida nenhuma. No caso do arquival, naquela ocasião, eu o projetei como um reforço muito interessante, em virtude da maneira como joga hoje a equipe do arquival, né? A maneira como ela está configurada taticamente, né? Então, em virtude disso, e até mesmo porque havia um jogador com algumas semelhanças com o Bruninho na equipe, né? Já não está mais, né? Então veja, como o Bruninho é melhor do que aquele jogador que estava na equipe arquival, então o que ocorre? Ocorre que ele entrando num esquema tático já projetado para o jogo dele, que foi o que acontecia com aquele outro jogador que já não está mais lá, ele era de fato uma contratação muito boa. Então, o que ocorre é que nesse Ceará a gente não tem ainda um desenho muito claro do que pode ser essa equipe do Mancini. Então, imaginando, presumindo que é uma equipe que vai em alguns momentos trabalhar no contra-golpe, né?
Então a gente pode presumir que o Bruninho possa ser também bem interessante. Vai haver muita situação aí em que a equipe não vai trabalhar no contragolpe, ele vai trabalhar ali no terço final, né, tentando ali colocar o adversário nas cordas, né? Então nesse sentido o Bruninho não é tão interessante assim, ou seja, ele é um jogador para jogar muito mais com o campo aberto do que aquele jogador que vai por embaixo ali numa linha defensiva ali que coloca desafios muito complicados, né? Agora ele tem esse drible, aí ele consegue, não é muito do drible dele, é sobretudo um drible mais em velocidade, mas ele consegue sim praticar esses dribles aí em algumas situações e furar linhas de defesa muito cerradas à frente da área, né? Então agora o jogador que tem uma finalização que ainda requer melhoras, por incrível que pareça, ele marcou bastante gols nessa temporada, mas a finalização dele requer melhoras, né? O número dele foi bom, né? Ele conseguiu entregar aí números bem interessantes aí. Foi a melhor temporada? Foi, do ponto de vista, né, tático aí e também de resultado, foi certamente a melhor temporada do Bruninho, muito mais do que a temporada de 2021, na qual ele jogou pelo Confiança, se não me engano, barra Juventude, porque atuou pelas duas equipes, né? Mas sem dúvida nenhuma foi um jogador que entregou quase que um gol, um pouco mais de três partidas e meia, ele ia lá e guardava um gol, né? Entregava um gol. É um número muito bom para um jogador que não é um centroavante, né? Estamos falando de um ponteiro que com esses números, sem dúvida nenhuma, é algo muito significativo, né? Muito mesmo. A gente está falando de um ponteiro artilheiro, né? Ele marcou 10 gols em 45 partidas. Realmente é muita coisa, né? São números muito importantes, muito relevantes para um jogador de lado de campo. Por quê? Porque nessa questão, de se apresentar para resolver uma jogada configurada a partir do meio de campo, né, muito bem trabalhada na sua etapa final ali, no terço final, no último terço do campo, ele é o cara que chega para completar tudo isso aí, para resolver tudo isso aí. É o finalizador, né? Então o Bruninho é um jogador que para finalizar precisa melhorar a sua finalização, que às vezes é um pouco afobado. Impressionante, porque apesar disso, ele é um jogador que entregou 10 gols em 45 partidas, gente. É muita coisa, né? Eu acho que tem números aqui, um pouco também de outras competições ali, acho que melhora até um pouquinho mais, acaba sendo um pouquinho mais, porque aqui eu tô falando de números realmente se não me engano, da Série B, né? Não, acho que são números totais mesmo, peço desculpa pela imprecisão, né? Do que eu tô falando aqui? Tô falando que o Ceará contratou um jogador que pode ser interessantíssimo, mas que o potencial dele mostra que ele ainda tem muita coisa para melhorar, e se ele melhorar, vai ser um jogador ainda melhor, né, para a equipe do Ceará. Eu não sei qual é o contexto ainda dessa contratação, se chega só por um empréstimo mesmo, ou se é um empréstimo aí com o passe já pré-fixado, porque se for assim pode ser ainda mais interessante. Por quê? Porque esse jogador tende muito a evoluir, na minha opinião. Ele caminha para ser um belo ponteiro de esquerda no futebol brasileiro, gente. Um belo jogador no futebol brasileiro, e se o Ceará de fato está contratando ali com passe pré-fixado, o vovô pode ter muito lucro futebolístico com o Bruninho e também lucro financeiro em algum tempo aí, caso queira negociá-lo lá no futuro. Porque, de fato, ele, no mínimo, na minha opinião, pode entregar os números que ele entregou em 2023, tá? Acho que no mínimo isso aí. Eu acredito, vou bancar com vocês aqui, que o Bruninho, no mínimo, fará 8 gols na temporada de 2024 pelo Ceará, se jogar ali como titular, né? Se for titular, no mínimo 8 gols ele deve entregar. Cobra o Josa Novales no final? Pode cobrar no final do ano? Pode cobrar o Josa Novales, né? Então eu acho que, em teoria, uma bela contratação, sim, do Ceará, mais uma, volto a dizer, foge um pouco, rompe um pouco com aquele tipo de contratação que melhora a equipe taticamente, mas dentro de uma equipe muito bem montada taticamente, você também pode ter um jogador que, a despeito de não entregar tanto assim no tático, seja, sobretudo, um finalizador, um cara que vai resolver essa jogada. E isto o Bruninho consegue entregar muito. De tal sorte que eu acho que foi, certamente ali, em teoria, uma belíssima contratação para o Ceará, a do Bruno Chaves, conhecido como Bruninho. Tá bom, gente? Gostou? Divulgue nas suas redes sociais, compartilhe, tá? Chame seus amigos que torcem para o vovô para chegarem nesse canal, para se inscreverem nesse canal. E se está inscrito e achar que deve, por que não se tornar membro aqui do canal? Faixa mínima de contribuição, R$ 4,99. Tá bom, gente? Muito obrigado pela generosidade de ficarem comigo neste longo vídeo aqui até o final.